lembrava disso. Eu falava, Sim. mãe, quando a tia Rosa falou que era em nome de Jesus, o menino nasceu. E sem Jesus. Eu fui pra casa, passado uns 5 dias, mais ou menos, eu tive uma febre muito alta. E eles me levaram pro hospital outra vez. Quando chegou lá, o médico falou assim, olha, ninguém pode pôr a mão nela, só o médico que fez o parto. Então, o bebê ficou em casa e eu fui pro hospital. E já tinha uma criança de 2 anos. Sim. E aí, quando eu chego no hospital, eu tive que esperar, fiquei internada. No outro dia, o médico pegou o plantão, ele fez um exame de toque em mim e eu estava podre. Porque ficou resto de parto dentro de mim. Não tiraram. Não limparam. Isso acontece, viu? Menina, Não sei se acontece ainda hoje, né? Hoje é mais, né? eu acho que hoje é mais moderno, né? As coisas. Mais certinho. Pois é, e aí eu tive que fazer um processo de coretagem, que é como se fosse um outro parto. Oh, meu Deus. E eu fiquei internada por muitos dias. Muitos dias. Fazendo aquele processo, tomando antibiótico. Sim. E todas as pessoas que me visitaram choravam muito. Eu pensava, Deus, eu acho que eu tô morrendo. Jesus. Porque tá todo mundo chorando muito. Só que nisso, o João, que é meu filho do meio, ele ficava de dia com a minha irmã, de noite com a outra tia, mãe do pai. Sim. De dia com a minha irmã e com a outra tia. E deixando isso bem claro, que o pai do João não é o pai do Matheus. É pai diferente. São pais diferentes. Isso. Eu já estava vivendo outra vida. Sim. E aí, ele nesse processo, e eu no hospital. Quando eu saí do hospital, eu já saí depois uns 15 dias, 20 dias, tá? Ele não pôde mamar. Oh, meu Deus. Porque tudo muito podre dentro de mim, né? Sim. Eu tive que continuar tomando antibiótico. E aí, morava eu, o Daniel e a Graziella. Na mesma casa, nós 3. E as crianças, e a minha mãe, na minha avó, Sim. que do lado, onde ela fez a confecção, minha avó deixou ela fazer um barracãozinho, então ela morava lá. Ela nos visitava, mas a nossa casa era literalmente uma casa de Satanás. Uma casa sem regra. Meu Deus. Aí, eu não podia tomar antibióticos, eu não podia tomar anticoncepcionais pelo antibiótico que eu tomava. Um cortaria o efeito do outro. Isso mesmo. E aí, menina, depois de uns 20 dias que eu tive, que eu saí do hospital, eu tive relação e eu engravidei. Você engravidou em Mas, seguida, amiga, assim? O João não tinha nenhum ano. Meu Deus. E agora eu tô grávida de novo. Nossa. Eu não sei te falar, a depressão, ela é um acúmulo de passado. A ansiedade, ela é um acúmulo pelo futuro. A gente fica desesperado por aquilo que pode acontecer. Eu não sei te falar o que me doía mais. Se era o arrependimento ou se era o medo do que me viria. Porque eu estava completando 21 anos e eu seria mãe de 3 filhos. E aí, a minha mãe falava assim, Vanessa, você tá grávida? Eu dizia, eu não tô grávida. Ela falou, Vanessa, eu não acredito, você tá grávida. Você é louca, você tá grávida? Eu falava, não tô grávida. E aí, eles me levaram ao médico e ele falava assim, você tá grávida. Nós vamos ter que cuidar, você vai ter que fazer um pré-natal. E eu falava assim, doutor, eu não tô grávida. E eu não vou fazer, e eu não vou fazer pré-natal. Eu lembro que eu trabalhava agora, nesse período, eu trabalhava numa loja e tinha uma escada para subir para um estoque. Por diversas vezes eu planejava a minha queda de lá. Você queria tirar a sua vida? Porque eu queria perder a criança. Ah, você queria perder a criança. E eu pensava, se eu cair, eu consigo perder essa criança. Mas poderia ser os dois, né? Você e a criança. Poderia morrer, né? Nessa situação. Sim. E aí, menina, o tempo vai passando. Eu não fui ao médico, não fiz pré-natal. Ao invés de engordar, eu emagrecia, mas eu bebia muito. Mesmo grávida? Mesmo grávida. E eu não queria o pai do meu filho. Ah, meu Deus. Eu não queria. Literalmente, eu repetia a história da minha mãe. Literalmente. E aí, eu bebia muito, a Graziella muito no mundo também, de muita festa, muitos namorados, muito pagode, muito funk, e o Daniel muito envolvido na droga. Porque essa prisão não trouxe para ele uma quietude ou um medo, muito pelo contrário.
Piorou, né? Piorou. Foi piorando. Foi piorando. É aquilo, né? Você vai se envolvendo, vai se Sim, envolvendo, vai se sim. envolvendo. E agora ele é um dono, um patrão, um chefe. E cada dia mais, e cada dia mais. Né? E eu com as 3 crianças. E eles sempre me ajudaram muito, né? Sim. Graças a Deus, a minha mãe. Eles sempre me ajudaram muito com as crianças, porque eu tinha que trabalhar. E agora com 3 meninos, um olhava de dia, o outro olhava à noite, mas eu não tinha aquele amor de mãe, aquele desespero que mamãe tem. Sim. Muito pelo contrário, eu queria ficar longe deles. Eu pagava alguém para cuidar deles, para eu ir para a rua, e voltava 2, 3 dias depois. Quando o Paulinho nasceu, o João não tinha completado 1 ano ainda ia fazer um ano. Um aninho. Eu não fiz o pré-natal do Paulo. Não Fiz o pré-natal. E eu ganhei o Paulo em Pedro Leopoldo e ele nasceu anêmico. Então ele já nasceu e teve que ficar internado. E aí ele teve que tomar sangue na cabeça. Meu Deus. Porque muito bebezinho, com anemia, magrinho, Sim. então não tinha como tomar sangue. Então ele toma sangue na cabeça pela anemia. Nossa. E agora eu tenho uma dor dentro de mim muito grande, um arrependimento muito grande, mas não ia passar. Não da forma com que eu imaginava. E aí ele adquiriu, nesse processo também da gravidez, uma bronquite crônica. Eu vim para casa, o Paulo chorava muito. Ele chorava assim, dia e noite. Dia e noite, dia e noite. E eu chorava também. E eu chorava com a minha avó. E eu falava, vovó, que dia que você vai passar, vó? Vó, por que esse menino não cala? Vó, ninguém quer olhar o Paulo, porque ele não para de chorar. Aí minha avó dizia, vai passar. Vai passar. Tem o seu tempo. Calma que vai passar. E eu, mas vai passar quando? Eu preciso de uma data, de um dia. E os meus irmãos mais envolvidos com o mundo. E a minha mãe também. Eu me lembro dos ensaios de pagode ser na minha casa. Eles tocavam de dia na minha casa, a gente bebia muito ali. E quando era noite, eles iam pro barzinho que eles iam tocar e a gente continuava ali. Então ninguém tomou uma responsabilidade de mãe, ninguém tomou uma responsabilidade de tia. Era tudo arregado a muita bebida e todo mundo que estava perto da gente, a bebida. A gente agora mudou de casa, porque a quantidade de criança era muito. A gente alugou uma casa maior e mora nós 3, eu, Daniel e a Graziela. Então, cada um no seu quarto, a gente dividia aluguel, dividia água, dividia Sim. tudo certinho. Mas a profissão do Daniel era vender droga. E a gente sabia. Vocês sabiam, né? A gente sabia. Você não aconselhava, não conversava? Muito. A gente sempre falava e ele, eu tô curtindo a vida. Mas como que você pode ser exemplo, sendo que você também tá vivendo uma vida toda errônea? Tem exemplo para dar, Ninguém né? ali conseguia dar exemplo de nada, né? Então, meu sobrinho mora